Vi essa imagem no LinkedIn e vi que o mundo anda muito artificial. Isso já não é de hoje, mas isso veio à minha mente hoje mesmo. O que que acontece? Basicamente, isso mostra, realmente como o mundo é falso. Não que ele não fosse em 2000, em 2020, em 2010, 2005. A questão é que isso quando isso apareceu para mim, na minha timeline, mostrou uma coisa que eu queria compartilhar, na verdade, que tá na minha cabeça e também teve ajuda também do ChatGPT, óbvio. Era mais uma questão de eu pensar um pouco a respeito, até conversar com outras pessoas em si. O que acontece? Essa imagem, ela eu fui dar uma pesquisada no ChatGPT a respeito de tudo, dessas questões, mas conversar mesmo um pouco a respeito, pensadores antigos. Eu tenho eu tenho olhado muito para essa questão ultimamente de filosofia no geral. E eu usei, né, uma uma muleta como o ChatGPT para poder me tirar algumas coisas. Então eu gostaria mais de compartilhar a respeito disso, porque o que acontece? Ele diz aqui para mim o seguinte, que relação a Platão, ele diria a respeito de o mundo das aparências. Ele diz assim o texto: Platão diria que o LinkedIn da imagem é quase uma versão moderna da caverna, que é, no caso, o mito da caverna de Platão. Caso ninguém conheça, eu acho difícil isso acontecer. Na caverna, as pessoas não veem a realidade, apenas sombras projetadas e passam a tratar essas sombras como se fossem a verdade. Nesse contexto, simplesmente tirei CNH seria um fato simples e concreto. Já o texto do LinkedIn é uma sombra sofisticada, é inflada, ela é cheia de termos nobres. Isso é um afastamento da verdade simples, em favor de uma narrativa agradável, e não é mentira completa, mas é um embasamento que muitas vezes pode confundir. Já em o texto de Aristóteles, ele falaria sobre a justa medida. Ele não condenaria celebrar a conquista. O problema não é dizer fui aprovado, mas transformar o banal em épico. Isso cai no excesso, que ele chamaria de vício, no caso. Virtude estaria como, aqui no texto também diz que o virtude estaria como concluir uma etapa importante. Aprendi, errei e segui. Seria sem soberba e sem falsa modéstia. Aí vem sobre a questão dos estoicos, que é a crítica à necessidade de validação. Os estoicos bateriam forte aqui, né? Para eles, a liberdade interior começa quando você não depende de aplausos externos. É algo como quem precisa anunciar cada vitória já perdeu algo essencial, né? E o texto no LinkedIn não comunica apenas um fato, ele implora reconhecimento, né? Ele praticamente diz nas entrelinhas: olhem para mim, validem minha existência. Para o estoicismo, no caso, seria uma escravidão emocional. Aí, bom, vem um pouco mais à frente, né, agora, com Nietzsche, que seria basicamente, ele chamaria, acredito, né, que seja moral do rebanho, né, ou estética da mediocridade inflada, que o problema não está em comemorar, é usar uma linguagem grandiosa para encobrir a pequenez da conquista. Ele defendia a afirmação honesta da vida e não a autopromoção artificial, que é o que o texto do LinkedIn faz, óbvio, né. Cara, basicamente seria como chamar a vontade de poder disfarçada de humildade, esse texto. O cara só tá tentando mostrar humildade num fato, com vontade de poder, vamos dizer assim. E o ponto central basicamente é mostrar que tudo virou currículo, virou vitrine, narrativa estratégica, e geralmente as pessoas na vida mesmo em si, elas hoje em dia vivem a rede social, porque é basicamente isso, né, o mundo inteiro tá mais pautado pela rede social e internet em si do que o próprio mundo real em si, né, a sua avó em casa, seu pai e sua mãe, tá tudo voltado pra internet ultimamente.
ninguém tem uma conversa franca, vamos dizer assim. E a rede do não só a rede do LinkedIn, né, mas tudo também vira jornada, vira capítulo, propósito, mindset, que é a palavra dos gurus, né, e resiliência. Quando há palavras mais simples e coisas mais tranquilas para poder se falar, que também mesmo assim o pessoal usa de forma errada. Um evento simples, na verdade, tirar a carteira de motorista. Claro, tem algumas pessoas que as conquistas as conquistas no caso são mais difíceis, são conquistas onde você envolve, o medo, né, tipo, de gastar aquele tempo e aquele dinheiro, pela própria reprovação, o limite financeiro, né, e o simbolismo que isso traz, que é a autonomia que traz para a pessoa que tira essa carteira. Eu não estou menosprezando, mas a questão é o texto em si, como uma coisa pode ser transformada em um texto mega rebuscado, sabe. É engraçado, porque você pensa um pouco mais uma questão mental da própria pessoa que fez esse texto, né, que basicamente mostra uma inflação de significado. Ela mostra um significado muito além de uma coisa tão simples, que foi só tirar uma carteira de motorista. Eh, Tem uma ansiedade comparativa no texto, ela demonstra nas entrelinhas mais a respeito disso, até mesmo porque é tirar uma carteira de motorista. E uma desconexão com a realidade, porque simplesmente tirei minha CNH virou uma jornada de superação digna de TED Talk, tá ligado. Bom, o engraçado que ela só mostra uma verdade, tipo assim, não só da própria rede social, todas elas, mas também da realidade hoje em dia que vivemos, que é basicamente que é menos vida e mais encenação. Estou na praia, tiro uma foto com um texto mega genérico a respeito de espiritualidade, a respeito de propósito, a respeito de coisas para o futuro, mas isso vem muito de 2026. E a linguagem também virou uma maquiagem, né, uma maquiagem do vazio, vazio existencial, vazio de propósito. Acho que rede social já escancara muito isso. Bom, é basicamente isso que eu queria falar a respeito. Muito obrigado.